E o Ministério Público do DF, como você viu aí na reportagem, encaminhou ao governo local sugestões para o enfrentamento da crise hídrica. As contribuições foram formuladas durante uma audiência pública e os dados foram organizados por promotores de justiça responsáveis pelo acompanhamento da crise. Para falar sobre o assunto, convidamos Marta Eliana de Oliveira, que é promotora de justiça. Boa tarde, doutora. Muito obrigada pela participação aqui com a gente. De que forma que o Ministério Público está acompanhando a crise hídrica aqui no DF? Boa tarde, Natália. É um prazer estar aqui. Nós estamos acompanhando já desde o início, mais ou menos em maio, junho do ano passado, quando os primeiros sinais de alerta começaram a ser dados pela DASA, de que o comportamento dos reservatórios estava diferente da série histórica e poderia ocasionar uma crise hídrica, o que de fato acabou acontecendo. O Ministério Público, ele concorda que a situação é bastante crítica, não é isso? Sim, a situação é bastante crítica, porque nós temos aí um horizonte com reservatórios pequenos, um período de seca que pode se prolongar. Aliás, nos últimos 3 anos se prolongou um pouco mais, até verdade. por isso essa crise, menos chuva. Então, nós temos que contar o quê? Só com o que temos reservado para o abastecimento das áreas de Santa Maria e do Descoberto. Temos aí a perspectiva de uma obra emergencial, que não começou ainda, que precisa ficar pronta até setembro, que é a captação emergencial no Lago Paranoá. Isso. Então, foram feitos cenários pelo próprio governo e na modulação desses cenários é possível que haja realmente aí um problema maior em setembro. E quais foram as sugestões que o Ministério Público passou, então, para o governo, para o GDF, para tentar ajudar a enfrentar essa crise hídrica aqui no DF? Nós acabamos enviando na forma de contribuições, porque eram tantos assuntos, porque realmente é uma oportunidade que nós devemos rever o que foi que nos levou até essa situação e combater vários fatores. Então, há tantas sugestões que têm a ver com obras emergenciais de fato, como ações que devem ser feitas a médio e longo prazos. Como foi citado já aí na reportagem, por exemplo, nós precisamos voltar a dar maior capacidade para os ecossistemas produzirem água. Então, passa também por recuperação de nascentes, de matas ciliares. Quer dizer, não só obras cinza, de engenharia cinza, mas Sim. obras verdes também. Entendi. Uma das sugestões é exatamente a ampliação do racionamento. De que forma que o Ministério Público do DF sugere essa ampliação? Mais dias para os consumidores? Sim, tecnicamente é uma possibilidade que eu acredito que não está sendo descartada, pelo contrário, eu acho que ela está sendo bastante estudada, inclusive a partir de junho é uma das simulações possíveis, porque realmente quando nós chegarmos nesse momento em que não vai chover mais, nós só temos aquilo reservado, o único jeito é gastar menos para não haver um colapso. Verdade. Então, provavelmente seria mais um dia na semana ou reduzir de 6 dias para menos dias o rodízio. O Ministério Público chega a responsabilizar diretamente alguém por essa crise? Não, essa audiência que foi feita e o que nós estamos trabalhando realmente é o enfrentamento da crise. E é um momento que nós precisamos unir esforços para isso. Então, precisamos unir esforços da sociedade, do governo, do Ministério Público, de todos. O Ministério Público que está acompanhando isso mais de perto tem sido o Ministério Público de Contas, que está realmente investigando e acompanhando a possibilidade de responsabilizações. Inclusive, a possível falta de alguma providência que possa ter acontecido nessa situação toda. Inclusive. Agora, dentre essas sugestões que foram enviadas, uma é também a criação de metas de redução do consumo. De que forma que o governo pode fazer isso? Nós temos sugerido isso já há algum tempo e tem havido uma certa resistência, que seria não só ter uma tarifa de contingência, porque o bônus que nós temos no Distrito Federal, que já está em vigor há algum tempo, é uma lei distrital, ele não é um bônus previsto para enfrentar a crise hídrica, tanto que a pessoa só recebe o bônus 1 ano depois da economia. Então, nós temos sempre sugerido isso, que seja feito de uma outra forma, em que seja estabelecida uma meta de redução de consumo para cada perfil de consumidor. Nós sabemos que nós temos no Distrito Federal consumidores que chegam a consumir mais de 400 litros de água por dia, que é uma coisa inadmissível. É verdade. Então, na nossa opinião, deveria inclusive ser bem mais rigoroso, não ser só 40%. Quem atinge esses patamares estratosféricos deveria
contribuir com bem mais, uma multa ou uma tarifa um pouco maior. Eu acho que isso depende de estudos, mas isso incentivaria, de fato, a uma economia maior. Agradeço muito a participação aqui com a gente, doutora. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada.